A chamada está sendo gravada. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te entregamos esta noite, esse momento de partilha, de testemunho. Que o Senhor venha em nosso auxílio com a tua graça. Diante de tudo que nós vamos falar, que vamos ouvir. Diante das áreas que o Senhor quer tocar em nossa vida. Visita, Espírito Santo, o nosso ser mulher. Visita a nossa mente, o nosso coração. Vem colocando, Senhor, nossa casa interior em ordem. Que nesta noite nasça no nosso coração, no meu coração, o desejo de ser uma esposa segundo o coração de Deus. É o que eu desejo, Senhor. É o que eu preciso. A minha esposa do coração do Senhor. Eu desejo, Senhor, me tornar sábia. Eu desejo fazer a tua vontade na minha casa, na minha família. Mas eu preciso da tua graça. Sozinha realmente eu não consigo. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, sobre a minha história, sobre as minhas necessidades neste dia. Consagre esse momento ao nosso anjo da guarda para que ele nos ajude a ouvir a voz de Deus em tudo aquilo que será partilhado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindas. Deus abençoe cada uma. Deus abençoe essa noite de partilha. Vamos falar coisas muito profundas. E com certeza nosso Senhor quer trabalhar em nós, em alguma delas. Para quem não me conhece, eu sou Roberta Sardinha. 4 anos trabalhando com mulheres, como mentora, terapeuta. E a Cleidiane é a minha aluna mais velha, né? Desde 2022 está comigo, vivendo vários processos, vivendo o autoconhecimento, mas também colhendo os frutos desse processo que ela aceitou viver. Sou casada há 11 anos, tenho 3 filhos, missionária da Canção Nova desde 2007, e tenho a graça de trabalhar com essas mulheres maravilhosas, muitos estão aqui, já são minhas alunas, e quem não é ainda, quem sabe, né? Cleidiane, quem é você? Diz para nós. Vou fixar aqui. Boa noite para todas. Bom, eu me chamo Cleidiane Mangeli, sou casada com o Rodrigo há 14 anos, mãe de 3, da Mariana, de 11 anos, do Rafael, de 10 anos, e do Gabriel, de 8 anos, a minha escadinha. Eu sou mentora, né, de esposas de embarcado. Há 3 anos eu estou conduzindo um grupo, né, o grupo Âncoras de Fé, das esposas de embarcado. Mas antes de tudo isso, né, eu sou uma mulher que precisou ser transformada por Deus. E por isso que eu estou aqui hoje, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre tudo isso que Deus realizou na minha vida. Amém. O tema da nossa partilha é esse: a esposa sábia transforma o casamento. E quando a gente fala em transformar o casamento, a família, mudar o marido, nós estamos falando de um processo que começa em nós. Porque essa sabedoria da esposa, da mulher que está lá em Provérbios 14:1, mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói com suas próprias mãos, é uma sabedoria que não cai do céu. Porque muitas de nós aprendemos a ser uma mulher tola.
Não aprendemos a edificar, não aprendemos essa sabedoria. Viemos de famílias disfuncionais. Aprendemos a lidar com o outro de uma forma grosseira, sem paciência, autoritária. Então, esse processo de sabedoria que transforma o casamento, que transforma o esposo, começa em nós. Aprender a ser sábia. E eu partilhava isso com a Cleidiane, né? Porque é um processo que dói. É um processo de lapidação, onde nós temos que tirar lascas. É um processo doloroso. Exige humildade. Humildade para entrar nessa forma. Na forma de Deus. A sabedoria da mulher passa por entrar na forma de Deus. Eu não sei quantos anos você tem, 30, 40, 50, 60. Nós, até hoje, entramos na forma do mundo. O mundo diz que você tem que ser empoderada, que você tem que controlar, que você tem que ser autoritária, que você não fica por baixo. Mas e a forma de Deus? E a forma da sabedoria? Ela é completamente diferente. E é justamente ela que transforma o casamento, que edifica o lar. Então, como eu falei, é fácil entrar nessa forma? Dói. Dói perder. Dói ser humilde. Dói deixar o nosso egoísmo, a nossa razão. Dói ficar por baixo. Não estou falando de ser capacho, mas de muitas vezes dar um passo para trás, para que o relacionamento ganhe, para que a família ganhe. Dói deixar Deus curar as feridas e traumas que nós trazemos dos relacionamentos passados, ou do relacionamento com os nossos pais. Dói aprender. Dói reconhecer que a gente não é tão boa assim. Então, eu quero pedir que a Cleidiane partilhe, né? Essa dinâmica, Cleidiane, que você teve que viver. Essa dinâmica de, antes de conseguir uma transformação na sua família, conseguir que Deus, deixar Deus mudar você, transformar você. E eu já quero te fazer uma pergunta. Quando você estava vivendo todo o caos lá no seu casamento, né? Muitas coisas ela não vai conseguir partilhar aqui, porque são coisas muito íntimas. Você tinha consciência que você precisava ser lapidada? Você tinha consciência que a primeira a ser mudada era você? Consciência zero, que a primeira a ser mudada seria eu, né? A gente sempre acha que o outro precisa mudar, né? Mas todo esse processo que eu passei, hoje, né, eu consigo ver que para tudo que eu vivo hoje, a mudança primeiro foi em mim, né? Foi a partir do sim que eu dei a Deus, que ele começou a transformar, e muitas das vezes eu não via a transformação, né? Porque às vezes é pequena, a gente tem que estar muito atenta a todos os detalhes, porque senão a gente não consegue ver, mas Deus estava agindo. Em todos os momentos, Deus estava agindo, e no momento que ele achou assim, não, agora eu vou te mostrar, né, que tudo que eu já fiz, o que eu ainda tenho por fazer, e ele foi, até hoje, né, ele mostra isso, que toda a mudança foi a partir de mim, né, tudo começou com a Roberta, né, eu sempre esqueço o nome, Roberta, me ajuda aí, que a gente teve até um encontro na UENF, e foi a primeira mentoria, né, assim, que você fez. Oficina de oração. Isso, oficina de oração. Tudo começou ali, porque eu estava
há muito tempo afastada de Deus. E quando a Roberta anunciou essa oficina, eu senti o desejo, né? Teve acho que uma antes, eu não participei, eu entrei na segunda. E ali eu comecei nesse caminho, né? De buscar a Deus. Assim, eu estava afastada, eu não estava indo à missa, eu não comungava, mas na minha casa, né, eu tinha ali os momentos que eu fazia oração, quando sobrava tempo, não era a minha prioridade. Quando sobrava tempo, eu tinha ali um momento com Deus. Mas a partir dessa oficina, eu fui aprendendo, né, a colocar ordem, a priorizar Deus. Começando com 10 minutos, que parecia, assim, uma eternidade. Eram 10 minutos ali no silêncio, eu e Deus. Era muito difícil no começo, gente. Eu não conseguia, a cabeça pensava mil coisas em tudo que eu tinha para fazer, mas eu fui persistindo, persistindo, e fui, né, conseguindo. E a partir daí, né, comecei a ver tudo aquilo que eu precisava, né, mudar, mas eu ainda não sabia que eu precisava mudar. Eu só via o erro, né, do meu esposo, via o erro dos meus filhos, e queria controlar tudo, né, queria que tudo fosse do meu jeito, mas não foi assim, né? Deus foi me moldando, me mostrando, não, primeiro você vai. Aí eu comecei, né? Voltei para a missa, voltei a participar da missa, me confessei, voltei a comungar, e a partir daí Deus foi agindo, foi me mudando, foi me ajudando, né, a me conhecer, para que a partir do meu conhecimento e a minha mudança, ele mudou tudo na minha vida, mudou, né, o meu casamento, mudou a relação com os meus filhos, e hoje eu posso dizer que eu sou essa mulher totalmente transformada, que colho, né, os frutos de Deus perante, assim, o que a Roberta falou no início, né? Foi fácil? Nunca foi. Teve muita dor, teve muito choro, teve muito joelho dobrado, muitas madrugadas rezando, né? Muitos rosários, mas Deus foi fiel, né? Assim como Ele me pediu, né, essa fidelidade, e eu fui, né? Cada dia Ele me pedia uma coisa, eu me dobrava. Senhor, é difícil, isso eu não consigo, mas eu ia, persistia, e a partir da minha fidelidade, Deus foi me dando as graças. Que concretamente, no seu jeito de ser, você teve que mudar. Por exemplo, né? Para quem conhece a Cleidiane é uma mulher doce, fala baixo, educada, muito querida. Mas dentro de casa a gente sabe que é um pouco diferente, né? Às vezes, no trato com o marido, principalmente, a gente exagera, né? Não fala do jeito certo. Então, o que Deus foi trabalhando em você nesse ponto? Falando, Cleidiane, olha, você tem que mudar aqui, esse jeito não tá legal. Então, a primeira coisa que ele mudou foi a questão, né, a minha dificuldade em colocar para fora, né, o meu sentimento, aquilo que as pessoas faziam e que eu não gostava, que me machucava. Eu tinha muito, ainda tenho, né, mas já avancei muito. E a primeira coisa foi isso, eu começar a falar, né, daquilo que me machucava, que me prendia né, de certa forma. E quando eu comecei, né, a conversar, a falar, até mesmo com o meu esposo, das situações em que eu precisava, porque antes eu me fechava, então tinha coisas que ele
às vezes ele fazia que eu não gostava, mas ele também não sabia, porque eu não me abria. Então, esse foi a primeira coisa que Deus me mudou, né? Com muita ajuda de Roberto, que Roberto falava assim, não, você tem que falar, é hoje que você vai falar. Amanhã eu vou te mandar mensagem, se você não tiver falado. E aí ela, né, foi me ajudando a, você está com medo? Vai com medo mesmo. Então isso foi transformando a minha vida. Seu microfone está fechado. O primeiro ponto que a Cleidiane teve que mudar foi a comunicação dela. Ela não sabia se comunicar, embora ela tivesse um turbilhão de coisas ali dentro, aconteciam coisas graves no casamento que ela precisava se posicionar e ela não conseguia. E aí ela foi aprendendo a falar. E chegou um determinado momento que a Cleidiane chegou para o esposo dela e falou assim, e aí, o que você vai escolher? Ela teve que falar. Quando ela falou isso para mim, eu falei, ai, Jesus, o que ele escolheu, meu Deus? E foi a partir desse posicionamento que o esposo se decidiu em ficar com a família. Então, veja, nesse processo também, Cleidiane, eu me lembro que você, uma vez testemunhou, que você reclamava demais. Como é que era a Cleidiane nesse tempo? Bom, tudo estava ruim, né? Assim, ele não me ajudava. Eu com 3 crianças, né? Precisava de ajuda, mas eu também não sabia pedir ajuda, né? Eu só reclamava, porque tem muita coisa para fazer, porque tudo sou eu, e eu não pedia ajuda. Então, ele também não sabia como poderia me ajudar, né? E nisso, a minha comunicação, né, foi mudando até isso. Eu precisei me dobrar, né, e falar assim, não, eu não sou a Mulher Maravilha, eu não vou dar conta. Eu preciso pedir ajuda, eu preciso passar para ele e a gente dividir as tarefas. E assim, né, foi feito. E eu vejo que é uma grande dificuldade que as mulheres carregam, né? Falar o que precisa ser falado do jeito certo, no tom certo, na hora certa. Por quê? Eu vejo que muitas de nós erramos muito nisso. Eu quero impor, eu quero colocar o meu ponto de vista, eu quero que o outro seja e pense como eu. Isso nunca vai acontecer. Do outro lado tem uma pessoa completamente diferente, com uma criação, com a cabeça de homem que é completamente diferente. Então, conseguir chegar no coração do outro diz de uma sabedoria. Saber falar. Falar do jeito certo, falar na hora certa, falar no tom certo. Eu sempre falo isso para as meninas, né? Você pode falar tudo que você quiser, tudo, qualquer coisa que você quiser, você pode falar para o seu esposo, mas do jeito certo e na hora certa. Uma coisa que eu fui percebendo é que quando eu estou alterada, eu preciso abaixar muito o meu tom de voz. Só que a gente faz o contrário, né? A gente quer, como um dragão, jogar todo o nosso sentimento em cima daquele homem para que ele se transforme no que eu quero que ele seja. É o contrário. Para mudar a situação, para chegar nesse coração, tem que ter sabedoria. E aí eu preciso me submeter a Deus. Eu preciso me submeter a esse aprendizado. Cleidiane, esse processo de transformar o casamento, transformar a família, ele é rápido? Não, Porque, deixa eu só abrir um não é parênteses, porque rápido. assim,
Às vezes tem mulheres que vêm aqui, vêm, né, no WhatsApp, eu tô com um problema no casamento, quero uma solução mágica, não falo com essa palavra, mas quero uma solução mágica, e aí no outro dia vem reclamar que as coisas não mudaram, como se em uma conversa, em um dia, toda uma história de casamento vai mudar. É rápido, Cleidiane? Deu uma travada. Esse processo, ele é rápido ou ele Um pouquinho, tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Voltou, acho. Esse processo, ele é rápido ou ele é lento? É muito lento, é no passo de tartaruga, que às vezes a gente até fica, né, assim, meu Deus, não vai mudar, nada vai acontecer, mas acontece, né? É muito lento, doloroso, tudo que a Roberta falou no início, né? Exige muita humildade da nossa parte, né? De se dobrar para que Deus realize em nós, porque a gente acaba sempre achando, né, que a culpa é do outro, quer sempre colocar, né, no outro. Eu lembro que uma das coisas que o meu esposo, ele trabalha embarcado, né, então, por 15 dias, eu assumo, né, a responsabilidade dos filhos, da casa, é tudo comigo. E quando ele estava em casa, eu queria, né, tipo assim, que ele assumisse junto comigo. Mas aí eu falava assim, não, você tem 15 dias fora. Eu achava que assim, o trabalho dele era um descanso. Então, quando ele chegava, ele tinha que fazer as coisas, mas né, hoje eu vejo que ele tem as necessidades dele lá do trabalho, né, isso mudou também. Mas quando chegava, eu queria, né, despejar tudo, falar assim, não, você já teve o seu descanso, agora eu também preciso descansar. Mas foi muito lento, na verdade, assim, ainda está acontecendo, né? Não finalizou, ainda está em processo, mas hoje muito, muito melhor, com muitas bênçãos, né, de Deus. O que concretamente mudou no seu casamento nesses 4 anos que você está vivendo esse processo de mudança pessoal e que está impactando a sua família? O que mudou concretamente? Então, primeiro, né, foi colocar Deus em primeiro lugar, porque antes era o meu esposo, na verdade, não era meu esposo, eram os filhos, né, em primeiro lugar. O esposo era o penúltimo, mas mudou, né? A partir do momento que eu coloquei Deus em primeiro lugar, e Deus foi arrumando tudo na minha vida, né? No meu matrimônio, né? A nossa comunicação, que hoje a gente já consegue, né? Conversar, ter um momento, né? Só nosso, às vezes com certa dificuldade por conta de rede de apoio, enfim, mas enquanto as crianças estão na escola, a gente tira um tempo, vai para um café, algo, né, desse tipo. A comunicação mudou, né? E a nossa relação também de família, né? De ter o tempo com os filhos, de ter o momento ali de nós, porque antes não, né, não existia, era aquilo assim, vai você, vai eu, não tinha esse momento mesmo família. Então, o que eu posso ressaltar que seriam esses dois, né? A comunicação entre nós e esse tempo de família. E o Rodrigo também mudou nesse tempo, né? Muito, muito, muito. Mudou muito. Mas a partir, né, da minha mudança, tanto que teve um dia a gente conversando, aí ele falou assim, nossa, como que você mudou, né? Antigamente você não agiria dessa forma, porque a gente estava conversando alguma coisa sobre uma situação que aconteceu, né, aqui, ele estava embarcado, mas eu não contei, né, para ele, porque
assim, vou contar, é uma situação que ele não vai poder fazer nada e só vai ficar, né, nervoso, preocupado. Mas quando ele chegou, eu fui conversar, né? Falei, expliquei tudo, aí ele falou assim, mas por que você não me falou? Aí eu falei, porque não ia adiantar. Você ia ficar nervoso, não teria me ajudar em nada. Uhum. Aí foi quando ele falou assim, nossa, como que você mudou, né? Porque antes acontecia, eu nem processava o que aconteceu, já mandava para ele. Nem queria saber como que ele estava lá de trabalho, se estava, né, se poderia até causar um acidente de trabalho diante da minha mensagem, né? Mas aí ele conseguiu identificar, né, essa mudança. E a partir disso, ele também mudou. Porque uma das coisas que eu reclamava muito, né, é que eu não tinha a ajuda. E aí ele falava assim, ah, mas você não pede. Só que hoje eu já não preciso pedir. Ele já identifica, não, isso daqui eu preciso fazer, ele vai lá e faz. Teve mais mudança. Sim, e a minha, né, assim, a vitória que eu tive foi a volta dele, né, para Santa Missa conosco. Isso foi uma das coisas, assim, que eu rezei, né, e até hoje eu rezo para que Deus dê, né, essa constância, mas ele voltou, né, depois de 8 anos afastado, eu ia com as crianças, ele ficava em casa, e no ano passado, em setembro, ele começou e agora todo domingo, né, que ele está em casa, ele vai com a gente. E incentiva, né, as crianças também aí, conversa com as crianças sobre o que foi, sobre a homilia, né, enfim. Essa espiritualidade mudou completamente também aqui em casa. Uma coisa que a gente tem que perceber é que as nossas atitudes, o nosso jeito, impacta todos que estão dentro da nossa casa. Não é o nosso grito, não são as nossas ordens, não. É o nosso jeito. É o jeito que eu trato. É quando o outro se sente amado, acolhido, valorizado. Nós achamos, né, eu não sei de onde que a gente tira isso, que é pela forma autoritária. Ou por tratar mal. Não vou tratar mal para o outro perceber e mudar. Não é. É pelo contrário. Quando o outro, né, nesse caso o esposo, ele se sente amado, querido, ele muda. Claro, como eu falei no vídeo hoje, tem casos e casos. Tem pessoas que já não, homens que não querem, né, que já escolheram outra realidade para sua vida, que não estão abertos à mudança. Mas eu preciso te dizer que 90% dos homens mudam. Mudam. Essa mudança, minha querida, está nas nossas mãos. Entre aspas, nós podemos fazer com eles o que a gente quiser. Mas depende de nós, da nossa mudança. E aí, eu preciso mudar, não, eu vou mudar para ver se ele muda. Não, porque eu quero ser uma mulher nova. Porque eu quero aprender a lidar com as coisas de um jeito novo. Porque eu quero ser realmente sábia. Porque eu não quero tornar a minha vida e a vida do outro pesada. Porque eu entendi que eu tenho uma missão na vida desse homem. E a minha missão não é mudar, mas é ajudá-lo a ser melhor. Tem uma frase, eu não sei se é de São Francisco de Sales ou de Dom Bosco, mas que ela diz assim, que uma gota de mel atrai muito mais do que um barril de vinagre. E como que nós precisamos aprender a ter essa doçura para falar com o outro, essa delicadeza para lidar com o outro.
Eu sei que você está cansado, eu sei que você viveu muitas feridas, marcas, mágoas. Mas, como a Cleidiane falou, deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus trabalhar no seu jeito de ser. Áspero, grosso. E quando Deus vai trabalhando, como ela falou, vai colocando a casa em ordem, nosso jeito vai mudando. A nossa vida familiar, o nosso casamento vai mudando. E aí, nós temos duas opções. Ganhar essa briga, essa luta, mas a gente só ganha se a gente perder, se a gente entrar nessa fome, se a gente se deixar moldar, ou a gente tentar ganhar no grito, na arrogância e até perder. Tem mulheres que escolhem perder a família a mudar o seu jeito. E nós, enquanto mulheres de Deus, somos chamadas a mudar o nosso jeito para ganhar a nossa família. Eu tenho muitas alunas que foram traídas pelo esposo. Muitas. Que escolheram ficar, que escolheram permanecer, que escolheram reconstruir o casamento. É fácil? Extremamente difícil, doloroso. Eu não sei como que elas conseguem, mas elas escolheram lutar pela família. Exige renúncia, exige humildade, exige perder. E aí eu quero te fazer essa pergunta para você que está aqui. Somos em 29 mulheres. Você quer perder para ganhar? Perder o seu orgulho? Perder o seu egoísmo? Perder a sua razão? O seu jeito? Ou você quer ganhar com o seu jeito e perder o seu casamento, perder a sua família? Nós que somos filhos de pais separados, sabemos o quanto que o divórcio, ele destrói uma família, destrói a nossa feminilidade. Então vale a pena. Vale a pena viver o processo, vale a pena aprender, vale a pena entrar nessa forma, vale a pena se deixar lapidar. Embora muitas vezes o nosso orgulho vai dizer, deixa isso, não vale a pena. Nossa, vai ceder, vai se dobrar. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, Cleidiane? Vale a pena. E uma das coisas, né, Roberta, que acaba, que a sociedade em si, né, acaba influenciando muito, porque fala assim, mas você vai passar por tudo isso, você não merece, você merece ser feliz, mas a felicidade pode ter certeza que está no seu matrimônio, né, e eu, assim, eu sou prova viva disso, né, que à medida em que eu fui me transformando, né, melhorando como mulher, como esposa, como mãe, eu comecei a ver na minha casa, né, com os meus próprios olhos, toda a mudança acontecer na minha família, né, mudou meu esposo, mudou os meus filhos, né, que hoje já tem essa noção, né, da busca de Deus. A minha filha, né, fez a primeira comunhão, e ela que ficava, né, mamãe, eu quero ir para catequese, mamãe, eu quero ser coroinha. E eu, às vezes, até segurando ali, com medo de ter essa responsabilidade, né, com horários, mas ela quis. Por quê que ela quis isso? Porque ela me via, né, ela me vê, né, rezando, ela me vê indo, né, à igreja, ela vai comigo. Então, a partir da minha mudança, a minha família mudou completamente.
Enquanto você falava, eu me lembrei da palavra de Deus que diz, em Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Mas veja, não busque Deus por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que você quer viver enquanto mulher de Deus. E quanto mais eu tenho essa busca sincera, genuína por Deus, por viver esse processo, Deus vai transformando a nossa vida. Cleidiano, quando você fala que você colocou a sua vida em ordem, que você colocou Deus, passou a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, o que você quer dizer com isso, concretamente? A primeira, né, a minha primeira atitude do dia, né, é levantar e ter o meu momento com Deus. Isso eu não abro mão, né, assim. Então eu levanto antes de todos aqui em casa. Lembrando que há 4 anos atrás ela não ia nem à missa, né? Exato. Então eu levanto antes de todos aqui e tenho esse momento, né, com Deus, leio a palavra, medito, faço ali, né, as minhas anotações, rezo o terço. Então, esse é o meu primeiro momento, né, do dia. Deus, e ali eu entrego a Ele o meu dia, todos os meus afazeres, né, todos os meus medos, porque principalmente na ausência, né, de Rodrigo, quando ele está trabalhando, são dias, né, de cansaço, de solidão mesmo, porque, né, são 3 crianças para dar conta, é escola, é lanche, é isso, é aquilo. Então, tem dias que eu estou assim, meu Deus, me ajuda, me direciona, porque eu não sei qual é a prioridade do dia. Uhum. Mas aí, a partir desse momento, né, com Deus, eu consigo ordenar todo o meu dia. E aí eu consigo priorizar. Não, isso aqui eu tenho que fazer, esse daqui pode ficar para amanhã, se eu não der hoje. Então, isso mudou, né? E esse ano eu ainda tenho Deus me deu, né, essa oportunidade de missa diária, que é outra coisa que faz total diferença. Eu lembro que eu escutava, né, várias pessoas falando, mas principalmente o Frei Gils, que eu acompanho, falando da missa diária. Eu falei, gente, quando que eu vou conseguir isso? Não é possível para mim, né? Eu achava. Mas esse ano Deus me mostrou que é possível. Tenho conseguido, né, ir à missa diariamente. E é outra vida, gente. Eu não tenho como explicar. Tá sendo maravilhoso esse momento, né? Então, eu acordo, tenho esse momento com Deus, aí vou agir as coisas das crianças, da escola, levo para a escola, e na volta, né, da escola eu já paro, assisto a missa, e depois venho para casa e dar continuidade ao meu dia. Que lindo, gente, que orgulho. Então, só lembrando, né? Vamos recapitular isso que o Cleidiane falou. Há 4 anos, Deus está trabalhando nela. Ela está vivendo um processo de se tornar uma mulher sábia, uma mulher que sabe lidar consigo mesma. E esse processo de mudança interior, de ser lapidada enquanto esposa, enquanto mulher de Deus, foi mudando, contagiando a vida familiar e o casamento dela. Não foi do dia para a noite, não foi numa conversa, não foi um processo lento. Deus pegou essa mulher e foi moldando, trabalhando, lapidando, tira uma lasca aqui, tira uma lasca aqui, aprende isso, aprende aquilo. E esse processo foi contagiando seu esposo e hoje ela colhe frutos no seu casamento, que se ela não vivesse esse processo de mudança interior,
ela não colheria esses frutos. Com Cleidiane, certeza. pode falar, você quer falar alguma coisa? Não, é falar, com certeza não, se eu não tivesse vivido toda essa transformação, né, em Deus, hoje eu não estaria colhendo esses frutos. Provavelmente, né, assim, não estaria nem, já teria tido até um divórcio, talvez. Sim. E lembrando também que é um processo doloroso, muito doloroso. Mas, nesses 4 anos, a Cleidiane também se abriu um processo de aprendizado, né? Eu tive a graça de acompanhá-la nesse processo, com as mentorias, né, com atendimentos. E aquilo que eu fui aprendendo também como esposa, que eu também não era essa flor que se cheire, né? Não sei se vocês têm essa consciência, ninguém vem pronto, ninguém entra no casamento pronto. A gente entra, né, essa pedra bruta. Se a gente não, a gente chega um momento que a gente faz a escolha. Ou eu deixo essa pedra bruta ser lapidada, ou eu perco o meu casamento. Eu me lembro muitas vezes o Fred falando isso. E isso não contribui para o nosso casamento. E aí eu ia me repensando as minhas atitudes e também vivi um longo processo de mudança. E olha que eu estava e sou casada com um homem de Deus, de caminhada, mas que se eu não me dobrasse a um processo de mudança, eu também ia perder meu casamento. Então, para você ver o peso dessa palavra que é uma verdade. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos, com as suas atitudes, com as suas palavras, com o seu jeito. É triste ver que algumas mulheres escolheram perder o casamento a mudar o seu jeito. Escolheram perder. E perderam mesmo, porque só enxergaram que o outro precisava mudar. Então, esse processo de mudança do outro passa por nós. Cleidiane, eu quero fazer um convite para as meninas, né? Eu já fiz o convite para você, para estar comigo na imersão Mude Seu Marido. Algumas que estão aqui vão estar, já garantiram sua vaga. E a Cleidiane também vai estar. Nós vamos ter 3 oportunidades para você estar comigo nesta imersão. Para quem é daqui de Campos, ela vai acontecer quinta-feira agora, de 2 às 5. Então, você tem a opção desse dia. Se você não puder quinta-feira, a maioria escolheu quinta-feira, né? Você pode também estar comigo no sábado, das 14 às 17 horas. Nós estaremos numa cafeteria, num momento ali de descontração, gostoso, mas também aprendendo muito, aprendendo justamente o quê? Essa sabedoria. O que nos influencia no nosso casamento, que está por trás das nossas atitudes que a gente nem imagina. Aprender a dialogar, se comunicar da forma certa. Aprender também como as nossas feridas interiores influenciam, né, Cleidiane? No nosso jeito, no nosso casamento, os traumas que a gente traz. Nós vamos falar sobre perdão e como na prática, ser uma mulher sábia. Então, essa proposta Mude o Seu Marido, que é o tema dessa imersão, é a partir daquilo que você aprende, daquilo que você muda, que você automaticamente contagia esse homem, que muda o relacionamento. Para você que não pode estar em uma dessas datas, ou quinta, ou sábado, nós teremos no dia 18, sábado de manhã, de 9 da manhã ao meio-dia também, essa oportunidade. Então, você vai escolher uma data, né? E ali você faz a sua inscrição para participar desse momento de aprendizado. Tem todo o conteúdo, tem apostila. E se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade, eu não sei quando você terá outra oportunidade. Cleidiane, o que você gostaria de falar para essa mulher que está aqui, que ainda não viveu esse processo de aprendizado, de lapidação, que está meio desconfiada, que está assim, não sei se vale a pena,
e eu não quero passar, não quero esperar muito, eu quero um processo mágico do dia para a noite. O que que você falaria ou fala para essa mulher que está aqui te ouvindo? Bom, a primeira coisa é preciso ter, né, humildade e disposição para viver o processo em Deus, porque por nós, né, a gente não consegue, né? Porque é demorado, né, é doloroso, e a nossa humanidade vai fazer com que a gente desista, mas em Deus a gente consegue, né? Então, assim, quando, né, a esposa se torna dócil ao Espírito Santo, à vontade de Deus, a gente se torna canal, né, de Deus para salvar a nossa família. Foi o que aconteceu comigo. Então, assim, não tenha medo. Se você sentiu esse desejo, participe. Quando a Roberta me mandou o convite, ela até brincou, né? Olha, eu acho que você nem precisa, né? Muitas mudanças já aconteceram aí. Eu falei, Roberta, aconteceram, mas o aprendizado, ele é diário, né? Passei por tal situação, aprendi, mas tem novas situações, né, que acontecem. Então, assim, eu falei, não, eu quero participar sim, porque o aprendizado é diário, não? Então, e sem contar que a gente vai ter, né, o que eu sempre falo, é aquele momento de estar com outras mulheres, você escuta a partilha, você vê que um problema seu não é, né, não é você a única que tem, a outra também viveu e passou de uma forma diferente, e ali a gente partilha, são momentos maravilhosos, né, de partilha. E o que eu, assim, se eu pudesse deixar aqui, né, três conselhos, vamos dizer assim, seria: cuide da sua vida espiritual. Primeira coisa, né? Cuide de ter essa intimidade com Deus. Não espera você estar forte para rezar. Reze para ficar forte. Foi o que eu fiz. Porque eu estava destruída. Tinha dia que eu falava assim, eu não quero nem rezar, não quero. Mas eu ia lá e fazia minha oração, entregava, chorando, e Deus, né, ouviu a minha oração. Permita, né, vamos botar assim, o segundo conselho, permita que Deus trate o seu coração, né, que Ele cure as suas feridas. Todos nós temos, né? Então, permita que Deus trate o seu coração ferido. E o terceiro, nunca subestime o poder da oração de uma esposa. Você, né, tem um poder muito forte, né, na sua oração. Tem até um livro que nós do grupo, né, Âncora de Fé, estamos lendo, que fala que a oração da esposa pelo marido é muito mais forte do que da mãe pelo filho. Né? Quando eu li, eu achei até, falei assim, nossa, não, não tinha noção disso, mas Então, não subestime o poder da sua oração, entrega mesmo para Deus, né? Porque nenhuma oração fica sem resposta. Pode demorar, porque o nosso tempo é diferente do de Deus, mas Deus vai te dar uma resposta. Amém. Então, reforçando o convite, quinta-feira, às 14 horas, para você que é de Campos. Sábado, às 14 horas, dia 11, sábado, presencial. E se você não pode uma dessas datas, ou você é de fora, de outra cidade, sábado, dia 18, às 9 da manhã, online. Alguém quer fazer alguma pergunta para mim, para a Cleidiane? Se quiser, pode abrir o microfone e perguntar. Temos alguns minutos ainda. Quer me perguntar?
Alguma pergunta? Dou-lhe uma. Duas. Três. Rosana quer perguntar? Adriana, Clícia. Não? Então é isso, meninas. Obrigada pela participação. Espero que esse testemunho, de fato, venha aquecer seu coração nessa noite, trazer esperança e, principalmente, te trazer o desejo de não desistir, de ser fiel até o fim. Muitas vezes a gente escolhe, não por amor ao esposo, mas por amor a Deus. A gente renova a nossa entrega por amor a Deus. Então, nesses momentos aí que você está vivendo de cansaço, desgaste, por amor a Deus. Mais uma vez, mais um dia, por amor a Deus. Na certeza de que vale a pena. E na eternidade nós vamos colher os frutos. Amém? Leane quer perguntar, quer falar? Apareceu a Margarida, né? Perguntar não, só dar os parabéns mesmo a Cleidiane pela perseverança, dizer que ela é uma mulher que inspira, assim como você me inspira, ela também tem me inspirado muito. Quem diria, hein, Cleidiane? Quem te viu, quem te vê, hein? Pois é, né? Muito obrigada, Leane, pelas suas palavras. Meninas, um beijo. Aquelas que quiserem participar da imersão, só me mandar mensagem no privado, tá bom? Bom descanso, durmam com esse barulho. Fica com Deus. Cleidiane, obrigada. Eu que agradeço, Roberta. Muito obrigada. Obrigada. Deus te Boa abençoe. noite, meninas.